Queridos amigos, muito obrigado por permitir a nossa entrada nos lares de vocês. Hoje é um dia muito especial para nós que fazemos o Diálogo Espírita. Isto porque este programa é o de número 500, uma marca muito difícil de ser alcançada para um programa desta natureza na TV. Estamos a caminho de completar uma década divulgando por aqui os ensinamentos contidos na codificação espírita. Vocês que nos acompanham há pouco ou há muito tempo podem refletir se temos conseguido atender às suas expectativas. Da nossa parte, o sentimento de plena alegria pelo dever cumprido e de gratidão aos mentores espirituais pelo apoio que temos recebido durante estas 500 semanas. Peço que preste muita atenção no nosso intervalo ao vídeo que será divulgado. Ele retrata em rápidos flashes o resumo desta caminhada que nos trouxe até aqui. Portanto, celebre conosco. Você é a razão do nosso trabalho, sempre visando o seu bem-estar, principalmente espiritual, e colocando o Espiritismo ao alcance dos seus olhos e dos seus corações. Fique agora com o diálogo número 500, realização da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Queridos amigos, estamos iniciando o nosso tema livre deste programa especial para nós, que somos apresentadores do Diálogo Espírita, de número 500. E nós escolhemos o tema é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Como é sabido, são 5 os fundamentais: a existência de Deus, a sobrevivência ou a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, que é a reencarnação, a mediunidade, a comunicabilidade com os espíritos e a pluralidade dos mundos habitados. Nós escolhemos a imortalidade porque, ao longo do tempo, e desde que Kardec codificou a doutrina espírita, ou trabalhou nessa tarefa, ele deixou claro que a principal missão do espiritismo era justamente combater o materialismo. Porque o materialismo é o grande culpado de todas as mazelas humanas, porque o materialismo excita as paixões, o materialismo nos torna mais egoístas, o materialismo não mostrando o que acontece ou até determinando que a vida acaba no túmulo, ela faz com que as pessoas não tenham nenhuma outra motivação, mas principalmente de tudo, Rose e Humberto, a questão de consolação. Todas as religiões, praticamente todas elas, falam que a alma sobrevive e tal, mas nenhum explica, como o Espiritismo explica, realmente como que é essa vida pós vida física, né? Como é que ela continua? O que o Espírito, para onde é que ele vai? O que ele faz? O que acontece com ele? E depois, como o Humberto aqui vai comentar um pouquinho, está atrelado a isso aí, esse é outro princípio que eu falei, que é a pluralidade das existências ou a reencarnação. Então, é aquilo que a gente tem procurado ao longo desses 500 programas passar para vocês, a certeza absoluta de que a vida continua, ela não começa no berço, não termina no túmulo. É isso que nos sustenta nas grandes dificuldades, nas grandes lutas, porque senão realmente, e eu já comentei isso aqui, que pessoalmente eu me sentiria extremamente fragilizado do ponto de vista moral, do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, se eu não tivesse essa certeza. Porque a vida é dura, é difícil, e eu nem sou, nem de longe, uma das pessoas que tem enfrentado grandes provações. Eu considero até quase que um privilegiado, se é que existisse privilégios dentro das leis de Deus, o que não acontece. Mas eu fico pensando, as pessoas que realmente sofrem muito,
né? Com todo tipo de sofrimento, com carências materiais, com doença, com problemas familiares. Como é que muitas pessoas dessas sobrevivem sem o conhecimento, sem a certeza absoluta da sobrevivência da alma após a morte? Bom, eu queria passar para você. A fé sustenta muita gente, né? Dá um sentido, uma esperança. Mas com a doutrina espírita, para mim, né? A gente vai um passo além. Não há mais espaço para fé, simplesmente. Nós temos a certeza da imortalidade da alma. Muitas vezes temos a alegria de vermos os nossos entes queridos já desencarnados, de recebermos mensagens deles, de transmitirmos a outros notícias dos seus entes falecidos. Então, a imortalidade da alma, a certeza absoluta e total que a vida não acaba com o desencarne, com a morte do corpo físico, e que nós temos a possibilidade de uma vida imortal. Nunca vamos acabar. Nossos entes queridos que partiram nos aguardam. Isso é profundamente consolador e dá um sentido novo à nossa existência, essa certeza total. Não é, Humberto? É bem isso. E eu creio também que essa certeza que você fala, ela é íntima do ser humano, né? A maioria tem uma convicção meio oculta, mas ele sempre está aguardando ele tem uma expectativa de continuar, não tem uma expectativa que vai acabar tudo, né? Essa ideia de que morreu, acaba tudo, eu acho que é uma ideia do materialismo para domínio, realmente, para deixar as pessoas com poucas perspectivas, né? Mas como eu peguei um lapso da história para a gente só comentar a respeito disso, 627 anos antes de Cristo existiu Buda. Ele tinha um sábio, né, um espírito elevado, enviado por Deus também para nos trazer essas informações. E ele nos dizia sobre o karma, o samsara e o nirvana. Ou seja, o karma eram os nossos apegos, nossas dificuldades, né, nossas carências, nossas fragilidades. O samsara é a nossa vida, que ele é um ciclo de renascimentos, ele falava. Então, ou seja, uma reencarnação. Se reencarna, quer dizer que a alma continua. E o objetivo é se livrar dos karmas através desse ciclo de reencarnações para alcançar o nirvana. Tudo a ver com a doutrina espírita, né? Então, aí mais tarde, 400 anos antes de Jesus Cristo, havia Sócrates, outro sábio, outro espírito elevado, que também veio iluminar mentes e corações, que na visão dele a alma ela é indestrutível e permanente, né? Carregada de defeitos, mas com a ânsia de iluminação, com a ânsia de se libertar da encarnação da Terra. Mas como ela é carregada de defeitos, ela encarna e falha muitas vezes. E falha, então ela é condenada a retornar até, né? Ou seja, é o mesmo princípio de Buda, o mesmo princípio de Sócrates. Aí vem Jesus Cristo. Jesus Cristo não só ensina tudo isso através das suas parábolas, da sua sabedoria, né? Um espírito puro, esse o mais elevado de todos, como demonstra, né? Depois da crucificação ele retorna, ele faz uma aparição, se materializa para provar fisicamente a realidade. O que ele já tinha ensinado na teoria para Nicodemos, né? Com certeza. E o que nós temos, né, com a doutrina espírita, então, nessa sequência histórica? Um passo histórico, um marco histórico. Foi além, aplicou um método, conseguiu determinar, no trabalho de elaboração de Kardec, um método baseado na ciência, de observação, de coleta de fatos, critérios objetivos para distinguir essas comunicações que comprovam a imortalidade da alma reais daquelas que poderiam ser fruto de imaginação, misticismo, etc., e estabeleceu um novo marco para a humanidade que parou de apenas acreditar como ponto religioso na imortalidade, mas teve provas objetivas da sobrevivência da alma. Os próprios espíritos voltaram ao alcance de qualquer pessoa que queira estudar
e se dedicar ao assunto por tempo suficiente para obter comunicações sérias e que vieram dizer: estamos vivos, continuamos, somos os mesmos, a vida tem um sentido, nenhuma luta humana é injusta e nenhuma provação, dificuldade, trabalho é sem objetivo. Eles visam a preparar o homem para a sua parte no cumprimento das suas tarefas, das suas missões e na sua herança do universo, em que ele, preparado, amadurecido, espiritualizado, próprio, produzido pelas suas experiências e escolhas próprias através das reencarnações, como Humberto colocou, assumir o seu papel no universo como alma imortal, capaz de amar, da sabedoria, da convivência com os mundos superiores, em plenitude de paz. Que coisa mais importante! Então, você veja como fecha, conforme a Rose colocou, de Buda para cá, conforme a evolução intelectual e científica da humanidade foi se aperfeiçoando o ensinamento, conforme a nossa possibilidade de compreensão. E o Espiritismo, como a Rose bem colocou, veio trazer quase que didaticamente, né, com e através da prática, científicos. fundamentos científicos atuais, a fim de que só não vê quem não quer. Né? Não Só é a própria compreende quem não ciência que estuda. matou o materialismo, como diziam, né? Porque a matéria não existe mais, são cargas elétricas vibracionais, mas a espiritualidade voltou, né? Para dizer: estamos aqui, a morte não existe. Eu achei muito importante, não só a notícia da sobrevivência, né? Para mim, foi muito consoladora nas minhas lutas, saber que um filho amado, eu mesmo, ninguém acaba. Mas mais do que isso, a causa das nossas dificuldades, das nossas provações, das nossas doenças é justa. Mas muito mais do que isso, não apenas a causa é justa, mas elas têm uma finalidade. Era o psiquiatra Viktor Frankl que dizia que o ser humano, sem sentir finalidade para a sua vida, ele fenece, ele não enfrenta, ele não tem condições de se realizar. A pessoa que perde o sentido da sua existência morre. Não tem sentido para a vida, cai numa depressão profunda e antecipa a própria morte. Quando nós sabemos que existimos, porque estamos num processo de aperfeiçoamento contínuo, que as nossas dificuldades visam a nos habilitar para assumirmos a nossa função como espíritos livres perante Deus no universo, as lutas passam. Eu lembro, ouvindo vocês, eu estava lembrando agora da experiência que Kardec teve quando lhe foi entregue um exemplar do Livro dos Espíritos, né, que havia sido deixado na mureta da ponte do rio, uma das pontes, a Ponte de Marie, né, sobre o rio Sena, que já era uma segunda pessoa que havia lido aquele livro, né, e tinha uma dedicatória, porque uma pessoa anterior tinha deixado aquele livro lá, porque era um local onde muitas pessoas cometiam suicídio. E alguém teve esse livro antes, leu e deixou lá como testemunho para que a outra pessoa ia exatamente o que aconteceu. Então essa segunda pessoa vai e entrega o livro a Kardec, numa fase em que Kardec estava enfrentando muitas dificuldades no trabalho da doutrina espírita, problemas financeiros, muita perseguição pelo clero, pelas autoridades, né? Isso lá pro meados da década de 1850, 1860. E a dedicatória dizia isso, que aquele livro havia salvado a vida dessa pessoa que ia cometer suicídio, porque ele tinha perdido a esposa muito amada. Então aquilo foi um estímulo imenso para Kardec. Kardec fala várias vezes na Revista Espírita que se o Espiritismo, se todo o trabalho dele que ele havia empenhado, 14 anos da sua vida, salvasse como salvou uma única vida, impedindo que cometesse suicídio, Kardec diz que já valia a pena. Coisa maravilhosa, né? Porque realmente é um antídoto contra o ceticismo, contra as ideias da pessoa acabar com a vida ou de tirar a vida de outra. Quem pensa um pouquinho, quem estuda, vai chegar a essa conclusão, que vale a pena investir tempo para aprender, para praticar e para, principalmente, como ela disse, para ter essa fé racional, né? A certeza da imortalidade da alma, a certeza da continuidade da vida, a certeza da finalidade da nossa existência, a certeza da justiça da nossa aflição e de que ela vai servir a um propósito maior.
A alma anseia pelo progresso. Não existe quem não anseie pelo progresso. Ao momento que você tem um objetivo e sabe que vai ter continuidade, pronto. Você já compreendeu a essência da vida. Na verdade, todos anseiam por progresso, inicialmente material, o físico, mas é necessário continuar, né? Senão a vida acabaria quando você conseguir os bens materiais. Mas o ser humano, né, tendo humano consciência de si mesmo, aí ele de sabe Deus. que vai ter a continuidade, ele sempre vai ansiar cada vez mais pelo progresso moral, né, e de valores. Gente, fica aí o nosso tema livre de hoje, repetindo mais uma vez, nosso programa 500. Muito agradecidos à audiência de vocês. Há pessoas que nos acompanham há muitos anos, praticamente desde os primeiros programas. E 500 programas, para quem não sabe, ou tem dificuldade para trocar em outra moeda, são quase 10 anos. Em março a gente completa 10 anos, né? Então, a nossa gratidão por todo o prestigiamento, isso é realmente o que nos motiva também a continuar fazendo o que a gente faz. E fique em paz, principalmente com essa certeza absoluta da sobrevivência, da imortalidade da alma. Um grande abraço.
Olá, amigos! Hoje no Fonte Allan Kardec, nós iremos falar sobre dias de sombras. É aqueles dias que parece que nada dá certo. Nós entramos numa roda viva, vamos assim dizer, de só coisas que dão errado. Por mais que tentamos, não acontece do jeito planejado. Tudo. Se nós pensamos em fazer algo bonito, tranquilo, fica tudo de qualquer jeito, as mudanças de última hora, tudo sai do controle e nós vamos então ficando chateados, vamos ficando desanimados, porque nós estamos tentando fazer o melhor e nada acontece. É aquele dia que a gente brinca até que levantamos com o pé errado. Mas não é só um dia, são vários eventos que nos atormentam, que nos deixam frustrados, tristes e vai nos dando um sentimento de menos-valia, vai nos dando um sentimento de incompetência, de infelicidade. É nesses dias, são esses eventos que nós devemos aumentar a nossa vigilância. No livro Momentos de Saúde, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, ela vai dizer para nós que é justamente nesses períodos, nesses dias de sombras, que devemos aumentar a nossa vigilância, porque nós estamos sendo assediados, nós estamos sendo testados e que nós possamos então recorrer à prece, recorrer a Jesus e pedir um amparo, o apoio, a sabedoria para contornarmos essas dificuldades. Muitas vezes nós ficamos ali insistindo e sempre dando errado e nós insistimos ao invés de contornarmos, de achar outros caminhos. Então é o momento de elevar esse pensamento a Deus e a Jesus e pedir o socorro, que tudo passa. Lembrando que o sol sempre brilha, está sempre a brilhar e a iluminar a nossa caminhada, os nossos dias de sombras. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa e ainda ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, a reencarnação no Brasil e no mundo. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, os fenômenos de poltergeist. Em ciência, curiosidades sobre a reencarnação. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos! No quadro Presença Literária de hoje, vamos falar sobre o livro Consciência e Mediunidade. Esse livro faz parte do chamado Projeto Manuel Filomeno de Miranda, e esse não é o único livro desse projeto. Esse projeto iniciou em 1990 com o objetivo de ajudar os trabalhadores da Casa Espírita a entender melhor o processo da mediunidade, a aprender a lidar com a mediunidade, tomar consciência do processo medianímico e também instrumentalizar aqueles formadores da Casa Espírita. Esse projeto é valiosíssimo porque ele tem várias obras, eu vou ler algumas delas aqui. Então tem um livro que se chama Reuniões Mediúnicas, de 93, Vivência Mediúnica, de 94, Terapia pelos Passes, de 96, Atendimento Fraterno, de 98,
Qualidade na Prática Mediúnica, de 2000, esse livro que nós estamos falando, que é Consciência e Mediunidade, Os Passes, Aprendendo com os Espíritos e, por fim, Estudando o Livro dos Espíritos. Nesse livro, Consciência e Mediunidade, Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Pereira Franco, traz 3 grandes separações. A primeira, falando sobre a oração, como aprender a orar, o estudo, a meditação e também vai discorrendo sobre outros importantes temas. Então, o sumário desse livro é dividido na primeira parte, falando sobre a oração, a segunda parte sobre a meditação e a terceira parte sobre a ação, que seria os comportamentos dos médiuns e dos trabalhadores, e por fim a quarta parte falando sobre o estudo. Para cada parte desse livro, os conceitos são trabalhados em formas de perguntas e respostas, assim como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, que também traz perguntas e respostas. Mas o objetivo principal é que o médium entenda que ele vai precisar, ao longo do desenvolvimento de sua mediunidade e do trabalho na casa espírita, a aprender de maneira muito eficaz a realizar a oração. Também o Divaldo Pereira traz, pelo espírito de Joana, alguns pontos que são, por exemplo, que dificultam a prática mediúnica. Por exemplo, a vaidade, o orgulho, quando o médium acaba se afastando do verdadeiro objetivo da mediunidade e se envaidece, ou quando o médium não está preparado a olhar para dentro de si e desenvolver a consciência. Um ponto bastante importante desse livro, e é enfatizado logo no sumário, é a necessidade da meditação. A meditação não é muito comentada em outras obras, né? A gente tem hoje em dia, dentro do Mindfulness, que é uma corrente científica de estudo dos estudos meditativos, a importância da meditação. Mas na obra espírita, nem sempre é comentado, junto com a oração. Então, Divaldo traz, com as orientações do espírito de Joana, a importância da meditação. Mas não é só isso, o médium também precisa conscientizar-se. E para conscientizar-se, ele precisa manter os seus estudos em dia. E aqui, os autores falam da necessidade de pelo menos 25 minutos de estudo por dia. Leitura, livros, palestras, orientação, participar de reuniões, por exemplo. Então, esse livro traz grandiosa colaboração, ele traz estudos sobre essa prática da mediunidade e como devemos conduzi-la. A consciência da mediunidade, o estudo aplicado, a disciplina, a oração e a meditação farão com que os espíritos superiores possam utilizar o médium para o bem a serviço de Jesus. Muita paz. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube.